Boa, Kevin, Tamo tamo junto. junto, irmão. Valeu, Kevin. Valeu, Puxa aí, falou. Valeu. Lucas. Vou nessa aí Nós também. tamo junto. Valeu, Diegão. Valeu, Valeu, Lucas. Massa. Abração. Valeu, Abandonamos o Fernando. Lucas aí. Falou, cara. Um abraço. Abraço, gente. Então, pessoal, tudo bem com vocês? O Patrick tá ausente hoje, vou tocar o fechamento aqui, né? Primeiramente, boa noite. Boa tarde, né? Já são 6 horas, não, 5 horas. Boa tarde a todos aí. Vamos lá, passar a visão aqui do Ibov para vocês. Bom, o Ibov para mim eu acho que tem espaço para buscar essa média de 200 períodos ainda, tá, pessoal? A gente tem um fundo aqui na região do 130 e a quantidade de perder nessa região do 130 abre espaço para buscar essa região de suporte na média de 200 períodos. A gente tem um alvo aí projetado, né, esse topo menor que aconteceu aqui na região do 136, deixa eu só ajustar aqui, ó, 136 vai casar exatamente ali no 129, 115, tá? Essa região para mim foi a região de reversão aí, na parte técnica, né, onde perdeu a nossa média de 20 períodos, essa região de fundo anterior. Eu acho bem saudável essa correção ainda, saudável entre aspas, né, de forma relativa, porque essa questão dos juros pesa bastante. Podemos ser surpreendidos se devolver e romper a nossa média de 20 aqui, tá na região de 133.500. Aí, de repente, o mercado pode voltar a alinhar e trabalhar aqui acima das médias do gráfico semanal e a favor desse movimento comprador, né, que está fazendo topos e fundos ascendentes, até ter uma figura de continuidade. E aí, se romper essa figura para cima, a gente consegue projetar alvos ali para a região 144, né? Mas a gente precisaria ter um alívio aí ou dessa parte interna, né? Principalmente essa questão narrativa que está fazendo muito preço e acabando realizando bastante a nossa bolsa, ou a gente surfar um movimento aí de fato de melhora de China, com a volta dela semana que vem na terça-feira, ainda com commodities, a parte do Fed também, né? E aí, olhando para o dólar, pessoal, vou pegar o dólar FUT aqui, eu estou envezado com ele para buscar essa região aqui da média de 200 períodos, tá? Essa região da média de 200 períodos precisa perder esses 400, que é muito forte, mas eu gostei dessa rejeição que aconteceu aqui na nossa média de 20, na faixa dos 530, deixando um topo menor do que o topo anterior, então a gente consegue buscar também aí uma projeção, até usar esse último movimento, né, que deixou esse topo menor aqui, ó, a gente consegue uma projeção exatamente ali na média de 200 períodos, ó, no 5,345. Então precisa perder essa região de fundo e suporte, que é esses 400. Agora muda o cenário se romper também esses 5.540, né? Porque aí o próximo topo é essa faixa dos 625, 620, e aí provavelmente ele vai fazer um topo maior do que o topo anterior e vai tentar buscar os 720. Mas aqui está desenhando uma figura de reversão aqui interessante no gráfico diário, né? Um ombro cabeça a ombro, uma figura de acumulação para tentar romper esse suporte, né? Quando o suporte geralmente é muito forte, ele faz esse processo de lateralização. Tem também aqui uma flâmula, né, um triângulo descendente, na parte técnica está bem desenhada para buscar o rompimento e buscar esse 5.345, né? Aí passando aqui para as ações, as principais ações, eu vou dar uma olhadinha em Petro. A Petro, para mim, eu estou com o alvo projetado agora nos 39,25, né? Alvo projetado por conta desse fluxo comprador que surgiu aqui nessa média de 200 períodos, nessa região de suporte. A gente percebe que no passado, toda vez que a Petro tocava nessa faixa aqui, ó, dos 33 aos 34, o comprador defende, né? E aí, se esse movimento se confirmar, até por conta dessa narrativa aí do petróleo, ajudando também, a gente pode levar a Petro até a faixa dos 39,25 e depois os 40,29. Porém, no semanal, a gente está num contexto de lateralização. Só que esse contexto de lateralização é interessante porque, desde o começo da narrativa negativa para a Petro, que começou ali com a não pagamento de dividendos, depois a troca do CEO, a gente teve momentos muito fortes de queda, porém segurou também, né? E não conseguiu fazer uma reversão desse movimento para iniciar um processo de realização aí até a média de 200 períodos no semanal. Então teve uma defesa muito legal e aí a gente tem uma perspectiva positiva, enquanto não perder essa região das médias, né? Principalmente essa faixa aqui dos 36,90, que é a média de 20 períodos. Voltando a testar essa região, de repente pode ter um pullback, se voltar a fluxo comprador, a gente pode ter até uma oportunidade de comprar novamente, se voltar esse fluxo comprador, né? Olhando para a Vale, pessoal, a gente teve um movimento muito forte aí por conta da China, né? Esses estímulos que aconteceu, quando a gente olha lá pela perspectiva do gráfico semanal, um movimento muito atípico, né? A gente já não via esse movimento já desde do finalzinho do ano passado, tá? Então, conseguiu levar até a média de 200 períodos, e aí quem estava comprado nessa faixa, que é uma faixa bem interessante, que é um suporte que realmente aí é uma região histórica que muitos players estão comprando a Vale, né? Provavelmente fez uma realização nessa faixa dos 65. Primeiro por conta dessa questão do feriado e também já pela virada aí da semana, então provavelmente o mercado aproveitou para realizar. Pelo gráfico diário, a gente está fazendo um movimento de correção, não está tão forte como aquele movimento do semanal. A gente tem um movimento de expansão, a gente tem dois gaps para preencher aqui, mas olhando sem
ignorando esse gap, na verdade, a gente tem aqui um movimento altista. Então, a gente tem um topo, né, onde ele está fazendo um movimento de realização, e ele tem espaço para um pullback até essa faixa do 61. Nessa região aqui, voltando o comprador, aí, de repente, a gente pode ter a continuidade para tentar romper esse 65 e coincide com a média de 200 períodos do gráfico semanal, e a gente consegue projetar alvos maiores. A gente consegue, de repente, pegar essa perna de alta aqui, ó, e fazer uma projeção para buscar a faixa dos 70. Mas para isso acontecer, a gente precisa que o comprador volte a tomar nessa faixa dos 61, dos 60, para conseguir realmente ter essa validação. Caso contrário, se perder essa região da média de 20 períodos aqui, a gente vai ter espaço para fechar esse outro gap no 58, aí praticamente ele vai devolver todo o movimento comprador que aconteceu no semanal, e de repente pode passar por um processo um pouquinho mais de lateralização, ou sermos surpreendidos novamente aí por alguma narrativa que venha puxar a Vale para novas máximas, tá? O setor financeiro, quando eu olho aqui pelo gráfico diário, o IFNC, a gente também está fazendo um movimento de realização, a gente tem espaço para buscar esses 13 mil, que é a nossa média de 200 períodos, que é o divisor de águas, e observar se nessa região aqui vai ter fluxo comprador, tá? Tem a média de 20 períodos aqui no gráfico semanal também, né? Inclusive, é uma região importante, pessoal, porque foi onde teve esse movimento comprador muito forte, tá? Então, assim, é uma região que provavelmente, historicamente, teve interesse de compra, que foi próximo do dia 5/8, onde teve uma entrada de fluxo comprador muito forte na nossa bolsa. Então, voltando o comprador a atuar nessa faixa aqui, de repente, a gente pode observar alguns ativos do setor financeiro voltar a subir. A gente olha para o Bradesco, por exemplo, o Bradesco, pelo gráfico diário, praticamente buscou a nossa média de 200 períodos, já reverteu aqui, ó, a nossa região da média, então ele fez um topo, um fundo e um topo ascendente, tem espaço para um pullback agora até essa faixa dos 14, se voltar e tomar nos 14, podemos ver romper essa região dos 15 e continuar um movimento de alta, tá? Para renovar a máxima, de repente buscar o rompimento do 16, que é a resistência lá atrás. Caso contrário, se perder essas médias, pode voltar e de repente até testar os 13,92, né? É bem interessante esse movimento que aconteceu no dia de hoje, nessa semana, perdão. Agora, Itaú, né? Itaú a gente está com o alvo projetado aqui nos 34,51, que é um alvo também projetado do topo anterior, na faixa aqui dos... Deixa eu só ajustar meu indicador, para eu passar o ponto certinho aqui para vocês. Ó, nós temos a região dos 37,50 com os 37, que seria o topo menor. Alvo alcançou aqui nos 34,99, que seria 100% desse movimento, e nós temos espaço para corrigir até os 33,75 até os 33. Pode ter interesse comprador, igual aconteceu com o Bradesco, ignorar esse movimento de queda, fechar esse gap, romper essas médias e vir testar os 36,90 novamente, que é o topo anterior, e aí alinhar novamente com o gráfico semanal, ganhar esse topo e fazer um movimento de continuidade para cima. Aí a gente teria aí um movimento de projeção baseado nessa perna aqui para buscar os R$ 40 lá em 100% do movimento, tá? Pessoal, se quiserem jogar alguns ativos aí para eu dar uma olhada para vocês, eu já passo aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou dar uma volta lá fora, só para comentar sobre o S&P, tá? O S&P, para mim, está fazendo um movimento de continuidade da tendência de alta. Ele rompeu o topo anterior nos 5.717, fez um pullback aqui na média de 20 períodos. Hoje, aí, com esses resultados dos dados de emprego, acaba que o ativo sobe novamente para tentar romper aí o topinho nos 5.825 e pode renovar máximas, né? Não tem nenhum sinal claro de uma reversão, como aconteceu, por exemplo, no passado, ali em julho de 2024. Nasdaq também não está muito diferente, né? Nasdaq até tem um topinho na parte ali dos 20 mil para buscar, mas mesma coisa, faz um reteste aqui na média de 20, topo anterior, volta comprador, se ganhar essa região dos 20,450, 20,500, nós temos espaço para buscar novamente até os 21 praticamente ali para tentar testar essa resistência. O nosso Dow Jones também já rompeu o topo, está fazendo um processo de lateralização, tem espaço para ganhar essas máximas, e aí tem espaço livre para buscar 43,5 e 44. Se perder essa média de 20, vem fechar esse gap nos 41,600, e de repente pode ter um movimento de realização, mas por enquanto nenhum sinal, a narrativa faz preço aí para cima, né? O Russell 2000 também fazendo um movimento de bandeira, né, uma correçãozinha aí, e acaba se beneficiando o setor, os setores, na verdade, ali, por conta do corte de juros do Fed. Então, a gente tem um rompimento aqui dessa bandeira, a gente pode projetar esse alvo aí para buscar novas máximas, que seria a continuidade desse movimento para cima, e aí esse movimento pode dar boas oportunidades aí para esse ativo e buscar também operações aí relacionadas ao setor, né? A gente pode buscar o rompimento aqui da resistência dos 2,320 para buscar os 2,400, tá? Bom, olhando aí para os 10 anos, né, os juros de 10 anos, ele está rompendo um topinho aqui, ó, nos 3,67, está buscando a faixa dos 4, se romper esse topo tem espaço até os 4,18, e a gente olha para o DXY também aí tem espaço para buscar a média de 200 períodos no 103, né, esticou bem,
pode até fazer uma realização ali na faixa do 101, na média de 20, que já vem de 1, 2, 3, 4, 5 dias de alta. E olhando lá para o minério, pessoal, o minério também está na média de 200 períodos, tem espaço para uma correção. Se romper essa média de 200 períodos, a gente tem espaço para buscar o 114, depois o 121. Quem sabe a Vale pode se beneficiar por isso. O nosso petróleo, o Brent, ele tem espaço para corrigir até a média de 200 na faixa de 81, né? Na verdade, é uma reversão no gráfico diário, né? Onde ele falou em fazer um fundo menor, romper o topo. Ele está buscando a nossa média de 200, que é o divisor de águas, porque se chegando lá no 81, se não fizer um pullback novamente até o 76, pode romper essa região para buscar ali os 88, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente fez um movimento aí de interno e externo, né, para conseguir ter uma perspectiva dos ativos, né, entender mais ou menos o lado que podemos, de repente, ter aí a bolsa, né? Eu estou envezado para ir buscar essa região da média de 200 períodos, mas precisa vencer esse fundo aqui, mas obviamente que se ganhar essa média de 20 aqui, a gente pode de repente alinhar com o semanal para conseguir voltar a trabalhar uma tendência de alta. Quando eu olho, por exemplo, o IBOV com a perspectiva dolarizada, né, a gente tem um movimento de bandeira aqui, tá? É uma bandeirazinha de alta que pode tentar romper a nossa média de 200 períodos. Ela até fez um movimento de tentativa aqui, ó, no dia 2/10, mas acabou falhando o rompimento, veio testar novamente essa faixa de suporte nos 24. O ideal é não perder essa faixa dos 23.800 para conseguir aí de repente ganhar força e voltar a ganhar essa média de 200. Se ganhar essa média de 200, nosso alvo projetado está para os 25.500, 25.760 e 27.180, tá? Agora, se perder essa região dos 23.800, aí tem um ponto importante aí, que é o fundo anterior nos 23.460, e de repente pode devolver esse movimento de alta aí, vindo buscar o suporte que só lá no 21, tá? O suporte só tem lá no 21 depois desses 23. Estou envezado aí também que ele pode tentar romper essa média de 200 períodos. Tá bom, pessoal? Galera, prazer em estar com vocês, espero ter ajudado, um grande abraço, um bom descanso para todos. Bom final de semana também. Semana que vem a gente está de volta. Aproveitando para quem está no YouTube aí, estamos com desconto ainda na comunidade do Master, tá? No TC Investimentos para você acessar e ter acesso a todos os benefícios. Saiu de 190 por R$ 79,90. Aproveita essa oportunidade para estar com a gente aí para surfar. Essas oportunidades estão acontecendo aí devido a tanta volatilidade, tanto lá fora como aqui também, mas sem dúvida nenhuma você vai estar no lugar certo aí para aproveitar e fazer aí rentabilizar a sua carteira, tá? Um bom final de semana para todos e até mais.